Vamos entrar aqui na Bíblia Sagrada, na terceira carta de João. É lá no finalzinho da Bíblia. Terceira carta de João. A Bíblia termina no Apocalipse, aí você volta e encontra Judas e a terceira do João. Ele diz, o presbítero ao Amaio Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. A carta que é escrita ao Gaio é escrita para a igreja de Cristo, né? E é muito importante você entender que é o Espírito Santo falando por João. Ele está dizendo assim, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Onde você não está bem, Deus quer que você vá bem. Pastor, não estou bem de saúde. Ele quer. Saúde, ele dá até um destaque aqui, até separado. Mas então ele quer que você vá bem na vida profissional, na vida conjugal, na vida familiar e talvez em algum setor da sua vida você não está bem. Em algum setor da sua vida as coisas não estão acontecendo como deveriam de acontecer. Aí ele vai dizer mais para nós aqui. E que tenha saúde. Opa, então a saúde está separado. Ele quer que você vá bem em todas as áreas, em todas as coisas, que tenha saúde. Como bem vai a tua alma. Se a alma não vai bem, aí você está errando, porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus. Então a primeira coisa é a sua vida espiritual, ela está bem? Como é que você está com Deus? Você está tendo comunhão? Porque ele está falando aqui para um homem salvo, um homem que tinha a plenitude de Deus com ele, era um homem cheio do Espírito Santo, mas Deus desejava que ele fosse bem em todas as áreas. Não é você, é um homem salvo, é uma mulher salva, é uma pessoa salva, mas algum setor da sua vida você não vai bem, talvez não está tendo saúde. Ele quer que você tenha saúde. Lembrando que quando Pedro visitou a região de Lida, ele encontrou um homem chamado Enéas e falou para ele, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Então é bem claro, ele quer que você tenha saúde. Então, você está debilitado, está enfraquecido, está com um tumor no corpo, está com uma enfermidade séria. Vamos amaldiçoar essa doença, repreendê-la e tomar posse. Jesus Cristo me dá saúde. Você vê isso. Mas voltando ao início, se você não vai bem em outra área, procure, porque Deus quer que você vá bem ali. Chegou a nossa mensagem. Ele diz, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. O que alegra o coração de Deus é quando uma pessoa anda na verdade. O que é andar na verdade? Vamos deixar aqui, vamos ali para João 17:17. Vamos lá? O que é isso? Santifica-os na verdade, leia, a tua palavra é a verdade. Então, o que alegra ao Senhor é você andar na verdade. Teve um homem chamado Saul, foi o primeiro rei de Israel. Ele começou a desprezar as orientações do Senhor. Então ele começou a não alegrar mais o coração de Deus. Aí no capítulo 15 de 1 Samuel, o Senhor Deus mandou ele agir de uma forma numa batalha, mas ele agiu de forma totalmente contrária. E quando ele foi repreendido, ele tentou se justificar, somos nós. Não, eu fiz isso, porque isso. Não, errou, não devia te errar. O homem não deve te errar, mas se errar, assuma que errou, entenda. Assuma que você cometeu um deslize, e aqui muita gente não consegue. Capítulo 15, versículo 22, ele diz assim, porém Samuel disse, porventura tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça à palavra do Senhor? Porque quando Samuel, opa, olha o celular aí, quem deixou ligado? Obreiro, ajude a pessoa, levante a mão. O pastor esqueceu de falar do celular hoje? Não. Falou? Então, vacilou. Não vigiou, tem que vigiar e deixar. Porque atrapalha você, atrapalha nós também, atrapalha quem está do seu lado. Peça-se, verifique se o celular não está baixo. Do ladinho lá ele vai, você abaixa o volume, tá bom? Antigamente nós falávamos assim, botar para vibrar, mas já está, agora as coisas estão mais modernas. Vamos voltar aqui. Então o Saul, quando o Samuel foi encontrar com ele, eu disse, olha Samuel, você está orando por ele, está intercedendo por ele, não dá, ele está desse jeito lá. Eu me arrependo de ter colocado ele como rei de Israel. Aí o Samuel foi encontrar o Saul. O Saul já veio dizendo, ungido do Senhor, eu fiz tudo que Deus mandou. Mas vem cá, que barulho é esse? O balido é o barulho das ovelhas. Que balido é esse das ovelhas? E o mugido de vacas no meu ouvido. O povo poupou o melhor das vacas, das ovelhas, entenda-me, para oferecer ao Senhor teu Deus em holocausto. Ele deu uma desculpa ali, o povo. Mas peraí, quem comandava não era o povo, era o rei.
Eu vou falar que a palavra do rei tem poder. Então o rei que comandar, mas foi vamos dizer, foi uma desculpa que ele tentou dar. Deus disse, é isso? Eles pouparam, não foi nem por maldade, foi para oferecer a Deus em holocausto. Deus está dizendo, mas vem cá, o Senhor tem tanto prazer em holocausto e sacrifício, como se obedeça à palavra do Senhor? Somos nós. Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana. Senhor, eu oro todos os dias meia hora. Eu oro 1 hora todos os dias. Isso é bonito, deve fazer isso. Mas não é isso que agrada a Deus. Deus tem tanto prazer que você perca a sua noite de sono e faça vigílias e vigílias. Deus tem tanto prazer que você fique sem comer, aquela vontade tremenda. Não, mas eu estou jejuando, eu estou vencendo a carne. Será que é isso mesmo? Ou será que é sacrifício? Não estou dizendo que é errado jejuar, nem é errado fazer vigília, nem é errado orar. Estou dizendo que é errado é você não obedecer a Deus para fazer essas coisas como fundamentação para a sua fé, ou justificativa para a sua fé. Não, não entre nessa. Muita gente está caindo nesse erro. Você não pode. O que agrada a Deus é você o que alegra o coração de Deus é você obedecer à palavra de Deus. Aí o Samuel continuou como rei. O Saul, perdão, continuou como rei. Só que o Samuel um dia morreu, como todo mundo um dia vai embora, a não ser que Jesus volte antes. Aí nós vamos ver isso no capítulo 28, a falta de Deus. O que traz a falta de Deus? Fraqueza espiritual. Diz, versículo 3, e já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade, e Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores, e ajuntaram-se os filisteus, e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito o seu coração. Isso é sinal o quê? A ausência de Deus. Olha para mim, sempre tenho explicado para a igreja, medo é ausência de Deus. Deus traz a ausência de medo. Não temas porque eu sou contigo. Quer dizer, ele estava fraco espiritualmente, fraco na comunhão, e quando ele viu o perigo, ele tremeu. Somos nós, estamos na igreja, mas quando nos deparamos com uma adversidade, quando nos deparamos com um diagnóstico de uma doença, meu Deus, por quê? Ai, meu Deus. Não, quando você está bem, Deus surgiu essa doença, eu invoco o teu poder, ela está amaldiçoada em nome de Jesus. Por quê? Porque pelas feridas de Jesus eu fui sarado. A mesma coisa para a família. Quer dizer, surgiu uma coisa, isso aí não vai prosperar, porque a Bíblia diz, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, esse mal não vai prosperar, esse mal não vai ficar em nome de Jesus. E a pessoa mostra que não está bem. Então, esse é o segredo. Quando você obedece à palavra, olha o que acontece. Vamos para o livro de Neemias. Neemias é antes de Salmos, pessoal. Neemias, isso vai te ajudar bastante. Neemias capítulo 8, versículo 10. Antes de Salmos é Jó, antes de Jó é Esther, antes de Esther é Neemias. O capítulo é o 8, o versículo é o 10. Diz assim, e disse-lhes mais, ide, e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O que alegra o coração de Deus, você viu, é você viver na verdade, na palavra. Não é só quando vem a doença você diz, está amaldiçoado em nome de Jesus, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Também é. Mas quando alguém te aborrece, quando alguém te provoca, quando alguém implica com você, quando alguém afronta você, e você diz, minha luta não é contra a carne e o sangue. Ou você alegrou o coração de Deus. E tem que fazer isso com o quê, pessoal? Vamos lembrar do Salmo, vou voltar aqui já. Salmo 100, versículo 2. Leia comigo. Salmo 100, versículo 2. Acho que o rapaz foi tomar um café. Salmo de número 100, foi. Ele dá uma saída lá, aí me deixa aqui. Servi ao Senhor com alegria.
Depois tem um pessoal que faz a edição para botar as mensagens. O pastor, já, o senhor não pode fazer isso, que aí tem que editar, dá muito trabalho, depois para colocar só a mensagem. Tem hora que vai pegar só a mensagem para colocar na internet. Mas eu pedi, vocês viram, o que ele estava fazendo que ele não botou a mensagem lá? Ele me provoca a agir de maneira errada. Por isso que eu pedi o rapaz, que é o capitão aqui, que é o líder dos obreiros, colocar o rapaz que tem que ficar atento ali. Eu pedi o versículo, ele não estava no computador, ele deve ter saído, levantado, até ele voltar, né? Ele fica ali, assim, quando eu falar, é só bater assim, já aparece. Então, servir ao Senhor com alegria. Eu brinco com as pessoas, que a pessoa diz assim, vamos falar, um amigo chama, rapaz, vamos tomar uns tragos ali agora. Rapaz, não posso, agora eu sou da igreja, eu sou crente agora. Não. Imagine uma moça muito bonita, olha para o rapaz casado, aí pisca o olho para ele e fala assim, eu não posso, que eu sou da igreja. Não, já pecou já. A Bíblia serviu ao Senhor com alegria, quer dizer, fala não para o pecado, não é por causa do pecado, é porque você está dizendo sim para Jesus. Então você diz não para o pecado, porque você alegra o coração de Deus, você serve a Deus com alegria, você não é forçado. Porque, vamos voltar para o Neemias, o povo nesse dia, eles estavam reconstruindo Jerusalém. Jerusalém tinha sido devastada pelos babilônicos. Aí agora eles estavam recebendo a autorização. Foi um rei chamado Artaxerxes que deu isso, comandado por Ciro e outros, mas é uma história mais longa. E ele, então, Neemias, voltou lá para reconstruir Jerusalém. Quando eles estavam reconstruídos, eles foram lá afrontados e tudo, mas aí continuou. Quando estavam tudo preparados, assim, mas agora nós temos que preparar primeiro o reino de Deus. Não adianta ter os muros reconstruídos se a nossa vida espiritual não está reconstruída, somos nós. Às vezes nós queremos reconstruir o casamento, reconstruir, libertar o filho, mas é a nossa vida espiritual. Lembra das palavras do mestre? Vamos lembrar? Mateus 6,33, já citei hoje. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eles tinham que buscar primeiro, colocar a vida deles em sério. Eles começaram a tirar tudo aquilo que não estava de acordo com a palavra. Aí eles pegaram na época da mistura das raças, das nações lá que não podia, entenda? Quando eu falo assim, tem que falar nações, que é para você entender. Não tem isso no nosso meio hoje não, isso é para eles. Eles não deveriam se envolver com aquelas pessoas que praticavam idolatria, feitiçaria, aquelas nações. Então, por isso que Israel não poderia se envolver com eles. Mas nós temos o caso de uma moabita chamada Ruth, que ela foi e entrou, entenda bem, porque ela perseverou em servir a Deus, em estar com Deus, em ficar com o Senhor. Isso é muito importante a pessoa entender. Hoje não tem problema nenhum do brasileiro casar com a Argentina casar com a chilena, o brasileiro casar com o africano, casar com o asiático, casar com o russo, casar com o americano. Não tem nada disso no nosso meio hoje. Nada, é só para você entender daquela parte ali. Então eles tinham que separar as pessoas que estavam casadas com as mulheres estrangeiras. E eles começaram a fazer, mas vamos ficar na simplicidade. Eles tinham que tirar o que não estava de acordo com a palavra. E eles então se mostraram tristes. Aí o Neemias vai falar para eles assim, disse-me, ide, comei as doçuras e comei as gorduras e bebei as doçuras. E enviai as porções que não tem nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Quer dizer, não se entristeça que você falou não para o pecado. Puxa, pastor, mas uma moça tão bonita, você não é um homem casado, aquela mulher é casada, diga não, em nome de Jesus. Entenda? Ou até mesmo, pode ser que uma pessoa fique zangada comigo agora. Ele ainda não é um homem salvo. Ela ainda não é uma mulher salva. Ela não é uma pessoa salva ainda. Então, primeiro você tem que ganhar ele para Jesus, ganhar ela para Jesus. Mas tem gente que não quer saber disso, entenda bem. Aí se perde completamente. Ele está dizendo para nós aqui, porque não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, quando você diz não para o pecado, ninguém está vendo, veio na sua mente. Não. Eu tenho a mente de Cristo, está amaldiçoado esse pensamento pecaminoso. Mas não é só pensamento pecaminoso, pensamento perturbador, que você vai se matar, que você vai fazer uma loucura. E por que você vai estar amaldiçoado esse pensamento? Por quê? Aí você cita a Bíblia, 1 Coríntios 2,16. Eu tenho a mente de Cristo. Então está amaldiçoado esse pensamento de suicídio, pensamento imoral, pecaminoso, está amaldiçoado. Por quê? Porque eu tenho a mente de Cristo. Quando você faz isso, você alegra o Senhor. A alegria do Senhor é a sua força.
Então você alegrando o coração de Deus, você se torna uma pessoa forte. Mas isso tem que ser no dia a dia, pessoal. Não é só, como eu falei, não é só, como a Bíblia diz, que não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando você encontra o pessoal, não, do Antigo Testamento não vale nada para nós. Peraí, não é assim não. Engraçado, todo mundo fala isso, o Velho Testamento não vale nada, mas de vez em quando você ouve ele falar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Onde está escrito isso? No Antigo Testamento, né? Ou, nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha tenda. Onde está escrito? Não, claro, você tem que ter as leis cerimoniais. O que é leis cerimoniais? Sacrifícios, holocaustos, entendem que naquele tempo, leis morais que tinha. Os casamentos como eram, entenda bem, essa lei veio para regular. Se você entender, você vai ver, por exemplo, no passado, você encontra, o Abraão era casado com Sara. A Sara era o que dele? Esposa, mas antes de ser esposa dele, era uma meia-irmã, sabe? Tanto que ele falava sobre isso, né? Por parte. Mas depois veio a lei cerimonial, que aí não pode ter isso, não. Então, foi lei para regular. Como também tinha a lei moral, entenda que eles tinham que viver, essa é uma lei moral que você tem agora, a lei cerimonial das festas, como também dos sacrifícios, do sangue, lembra daquilo lá? E tem algumas coisas que ficaram no Novo Testamento. Então, tem que separar só isso. Ainda tem alguns, porque isso é uma construção humana. O que é a construção humana? O homem que começou a colocar lei cerimonial, lei moral, tem até alguns que põem lei judicial ou lei civil, que tinha para Israel, entende? Que muita coisa do nosso, até do nosso ordenamento jurídico, isso não é só do Brasil, do mundo, muito tirado da Bíblia. A famosa frase, bode expiatório. Fulano serviu de bode expiatório, não tem isso? Isso vem da Bíblia. Que eles pegavam o bode, soltavam o bode lá e o bode levava os pecados. Era aquilo. Só para você entender. Então, mas tem muitas coisas lá que nós temos que trazer, que é para todo mundo. Então, a Bíblia fala sobre isso. Você tem que aprender. Onde eu não estou obedecendo a palavra, eu quero obedecer. Porque tem erro que a pessoa erra, não é de proposital. Ela erra porque lhe falta conhecimento. Mas está escrito isso na Bíblia? Está. Lá em Mateus 22, 29. O que diz lá? Errais, Jesus para mim respondeu, diz, errais não conhecendo nem o poder de Deus. Puxa, você erra, quer dizer, a pessoa não erra porque ela é maldosa não, porque ela não conhece as Escrituras. Eu conto sempre o caso aqui, passe cômico, mas eu falo sempre repetido, é muito repetitivo, do missionário R.S. Ele era rapazinho ainda, e ele sempre gostava de ajudar lá na igreja que ele estava. E um dia eles estão conversando sobre o que você gosta mais? Eu gosto de... Perguntasse para mim, eu gosto de lasanha, né? Eu gosto de macarronada, gosto de massas. Aí perguntar para o outro, eu gosto de risoto de camarão, risoto de frango, um exemplo. Eu gosto de baião de dois, né? Eu gosto de vatapá. Né? Aí ele falou assim, eu gosto de chouriço. Quando ele falou chouriço, era uma senhora chamada Dona Jane. Ela falou assim, está amarrado, não creio, você come chouriço? Meu Deus! Mas o que tem? Não pode, a Bíblia proíbe. Não vem com fanatismo, não. Pera, eu posso lhe mostrar na Bíblia? Pode. Aí mostrou lá. Em Atos, capítulo 15, versículo 28 em diante, pareceu bem a nós não para impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais da carne sufocada, sacrificada aos ídolos, e do sangue. Quando falou do sangue, ele não vai errar mais, porque ele agora já conhece as Escrituras. Então, tem coisa que você erra, não é proposital, você não conhece as Escrituras. Agora, não vai fazer como outro caso, de um rapaz, que estava isso, eu estava contando na juventude, ele era garoto, e o cidadão foi pregar para o outro e falou assim, não me pregue a palavra, porque eu quero morrer inocente. Eu não quero de maneira alguma, eu não quero saber disso assim, porque errais, não conhecendo a Escritura. Então, se eu não conhecer, eu não estou errando de propósito. Não é bem assim, você vai ser condenado. Meu povo foi destruído porque lhe faltou, aí você vai ser destruído. Então, cuidado, procure conhecer as Escrituras. Ele mesmo vai falar para nós, João 5,30, o que ele falou? É muito bonito a Bíblia, pessoal. Eu não posso te me ver... João 5,39, desculpa. Foi erro meu agora, 5,39, diz, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna.
Então examine as Escrituras. É ali que está a vida eterna, a vida de Deus. E diz assim, e são elas que de mim testificam. Porque você vai conhecer ali, examine as Escrituras. Então, qual é a nossa mensagem? Você quer ser uma pessoa forte? Conheça as Escrituras para obedecê-la. Aí você vai ter a força de Deus em você, você vai ter a própria vida de Deus em você. Na frente eu vou dar mais, muita matéria para agora, Deus já nos deu. Vamos ver o testemunho aqui do final de semana, pessoal, tá bonito. Eu quero que você participe, destaque no domingo, 7 horas da manhã, por favor. Aqui na minha direita. Dor de cabeça. Isso, sumiu. Sumiu. Quem mais em nome de Jesus? Lá atrás. Estava com a cabeça muito pesada. Na sexta, no sábado, inclusive ontem o senhor estava orando no culto das 18, e eu estava assistindo, e o senhor repreendeu o estresse, o senhor falou muito do estresse ontem, e eu senti que era comigo. Aí hoje também estava a cabeça pesada. Passou agora? Ungi a cabeça antes de vir para cá, e eu lembrei do testemunho da irmã que disse, eu vou adorar, e eu vou buscar minha bênção. Eu falei, Senhor, hoje eu vou te adorar e vou buscar minha bênção. E graças a Deus... Tomou posse dela. Sim, glória a oração do Senhor e do missionário. Deus seja louvado. É um peso aqui nos ombros, nas costas. Parecia que tinha alguém sentado aqui. Aí foi embora. Passou, glória a Deus. Peso no corpo e dor nas costas, saiu. Peso e dor nas costas. Pastor, quebrou o cabo de aço do meu portão automático e eu tive que levantar ele no braço. E deu uma dissensão aqui. Ficou dolorido, agora saiu. Saiu. Glória a Deus. Eu tinha uma inflamação no manguito roteador, né? Cheguei a fazer fisioterapia, acupuntura, e agora eu já levantei várias vezes aqui para comprovar mesmo. Comprovar mesmo, e graças a Deus estou sem dor. Vale segurar a benção, pessoal. É o ombro. Machucou na academia. E agora parou de... Eu vi que logo no início você estava mexendo, tentando mexer. Estava fazendo teste, mas agora sumiu. Vale ou não vale, pessoal, andar com Deus? Amém? Eu estava com a dor nesse braço aqui a semana toda, que eu empurrei um sofá muito pesado. E aí eu não estava conseguindo dormir, que ele estava muito doendo, e nem estava conseguindo trabalhar. Aí coloquei essa faixa e agora eu tirei quando eu vi a oração, e agora eu estou sentindo que meu braço não está doendo mais. Vale insistir, pessoal. Pastor, o ano passado eu tive uma tendinite no ombro esquerdo. E eu fiz fisioterapia, eu fiz tratamento, tudo, mas vira e mexe dava uma dor. Eu já dei até testemunha aqui, porque me deu uma dor na parte interna e saiu. Só que agora eu não tenho nada, eu não podia pôr para trás sem dor, agora saiu tudo. Glória a Deus. Ontem eu trabalhei na parte da manhã 7 horas de trabalho dirigindo, né? Depois à tarde trabalhei mais 5 horas, deu uma totalidade de 12 horas. Então qualquer movimento que eu ia fazer, sentia o braço. Hoje de manhãzinha mesmo, quando eu vim para cá, para a igreja, vinha sentindo. Tirava essa mão, colocava a outra, colocava essa daqui, eu dizia, não tem jeito, vou deixar assim para ver. Aí deixava só assim, mas mesmo assim, qualquer movimento que eu fosse fazer. E agora? Bom. Vale ou não vale, pessoal, insistir e perseverar? Fernando, conta pra gente qual foi a bênção que o senhor recebeu hoje. De braço, né? A minha bênção foi de braço, que eu estava trabalhando ontem, me deu uma esticada maior, eu trabalhei 12 horas fazendo aplicativo. E aí que, mesmo eu deixando o braço assim descansando, toda hora senti o braço. Aí eu começava a dirigir com o outro braço, mas mesmo assim cansava o outro. Sim. E apareceu essa dor intensa. E depois, após a oração, faço qualquer movimento. Olha. Ó, pra trás, sentia, agora não tô sentindo mais nada. Aí meu pescoço também tá com forte, agora de um lado, frente do outro, e nada. Não tô sentindo nada, ó. Já faz mais ou menos uns 15 dias. Toda hora que eu vou dirigir o carro, eu tava sentindo, né? Provérbios, capítulo 6, versículo 2. Cuidado com as suas palavras. Provérbios, capítulo 6, versículo 2. Enredaste-te com as palavras da tua boca. Prendeste-te com as palavras da tua boca. Temos que tomar cuidado. A minha palavra, a sua palavra, sempre deve estar em comunhão com a palavra de Deus. Então, durante anos eu digo assim, nossas palavras valem como recibo. Eu não posso aceitar na minha vida o que contradiz a palavra, o que se opõe à palavra. Mas vamos fundamentar mais isso aqui. Jesus vai falar para nós, lá em Mateus, capítulo 12, versículo 37. Mateus 12, 37. Ainda Jesus falando.
Ele diz, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Um pregador um dia disse, se quer conhecer uma pessoa, converse com ela. O que ela fala mostra o que ela é. Por favor, não estou falando de caráter, entenda, às vezes até pode mostrar também, não é verdade? Mas você conversa, o homem de Deus, a mulher de Deus, sempre o que ele fala está em comunhão com a palavra. E nós somos de Deus, mas nem sempre o que falamos está em comunhão com a palavra. Quer ver o caso? Quando eu falei que nossas palavras valem como recibo. Lembra que eu falei do pensamento? Então vem um pensamento imoral. O que você faz? Mas você não recita, está amaldiçoado esse pensamento. Mas só falar isso não adianta. Você tem que citar a Bíblia. Quer dizer, citar o que você está de acordo com a Bíblia. Você resiste o diabo citando a Bíblia. Aí eu cito, está amaldiçoado esse pensamento, por quê? Porque eu tenho a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? Eu penso de acordo com a palavra de Deus. Quando eu citei para vocês, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios 2,16, que diz, nós temos, 1 aos Coríntios 2,16, só o finalzinho, mas nós temos a mente de Cristo. Então, o que eu penso não está de acordo com a palavra, eu amaldiçoo. Falei mente, entenda bem, pensamento imoral, sujo, mas também pensamento perturbador, que você um dia vai se matar, que um dia você vai cometer uma coisa que você não, é loucura, mas tem esse pensamento, você vai perder o controle da mente. Já ouviu alguém falar, fulano surtou, né? Surtou e se quebrou isso, quebrou aquilo? Não, porque ele não tinha a palavra. Você tem a palavra, ele resistia. Ele vai, não está amaldiçoado isso. Isso nunca vai acontecer porque eu tenho a mente de Cristo, eu não tenho uma mente perturbada. Não que eu vou me matar, que um dia eu vou pegar uma faca, eu vou matar um, vou matar outro, vou matar não sei quem, que eu vou me jogar no... Não. Na mesma hora. A mesma coisa é outra doença. Fui ao médico, o médico disse, você está com úlcera. Claro, eu vou fazer o tratamento que ele mandou, vou tomar o remédio que ele falou. Mas o que eu falo? Úlcera, você está amaldiçoada, por quê? Eu fui curado pelas feridas de Jesus. Eu cito lá Isaías 53, 4, 5. Quer dizer, eu não concordo com aquilo. Eu tenho explicado para a igreja de maneira bem enfática, para mostrar constante aqui. O quê? Eu tenho explicado, não é negar os fatos. Não tem úlcera, não. A úlcera foi diagnosticada, eu não é negando, eu não concordo. Está amaldiçoada essa úlcera, por quê? Porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. A mesma coisa do filho ou da filha. Se ele está no álcool, nas drogas, numa vida promíscua, numa vida perturbada, às vezes não é nada de vício, às vezes o filho está perturbado, está com uma depressão muito forte, seu filho, sua filha, entre uma oração por ele. Está amaldiçoada essa depressão ou esse vício, rapaz, por quê? Aí você cita o Salmo 127, 3, porque os filhos são herança do Senhor. Então você tem que tomar cuidado, porque não é o que você vê, o que você pensa, é o que Deus diz. Você concorda com Deus, você anda em harmonia com Deus, as suas palavras mostram que você crê em Deus, porque crer em Deus não é crer no homem lá de cima, é crer no que está escrito. É o crer no que Deus fala na sua palavra. E o que Deus fala na sua palavra é a verdade. E a verdade deve prevalecer na minha vida. Isso vai fazer você vencer. O Davi entendeu tanto isso que ele falou duas orações. Salmo 39, versículo 1, voltando no livro de Salmos. Salmo 39, versículo 1. Davi assim, eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Quer dizer, quando eu estou sendo tentado ali, o diabo está ali, o mensageiro do diabo, ele veio e trouxe a encomenda. Eu não aceito, eu vou guardar. Eu não vou pecar com a minha. Não, está amaldiçoado essa doença, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Está amaldiçoado esse pensamento. Por quê? Porque eu tenho a mente de Cristo. Ou sou morto para ser pecado, sou morto para o pecado. O diabo está ensinando você, a Bíblia resistia ao diabo e ele... Mas lembra do versículo todo? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Quer dizer, creia no que Deus diz. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Então é isso que nós precisamos, é disso que nós necessitamos. E dessa maneira nós vamos vencer, dessa maneira nós vamos à frente, nós vamos tomar posse das bênçãos. Ainda eu falei, são dois. É o Salmo 141, versículo 3. Salmo 141, 3. Ele diz,
Põe, ó Senhor, isso é uma oração. Você sabe que o livro de Salmos é o livro de cânticos e orações do povo de Israel. Então está aqui. Por isso que eu falei quando o cidadão diz, esqueça o Antigo Testamento. Não esquece nada, o fariseu. Fariseu do Novo Testamento, né? Isso aqui é uma lição para nós, porque isso aqui está em concordância com o Novo, entenda? Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Olha que ensinamento está aqui no Antigo Testamento, né? Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, quer dizer, e guarda a porta dos meus lábios, para não falar, para não pecar. Isso, para não pecar contra ti, não é importante. Ele está dizendo para nós aqui, põe ao Senhor, porque eu não quero, de maneira alguma. Aí nós vamos no Novo Testamento, você vai ver a concordância, Efésios 4, 29. Então, quando alguém falar, entenda bem, sobre, não, o Antigo Testamento não vale para o Novo Testamento, não entre nessa, que tem as leis cerimoniais, que era para lá, para Israel, festa do tabernáculo, festa disso, festa daquilo, sacrifício por isso, sacrifício por aquilo, sacrifício, tem as leis morais, né, que não faz isso, não faz acenda, aquilo, e também isso é uma construção humana, que esses homens construíram essas separações assim para você entender, e ajuda, esses homens são sábios, né, essa construção humana, que eles botam aí, então tem leis, vamos dizer, civis ou judiciais e tanto que tinha em Israel, tem hoje, olha, se alguém roubar alguma coisa do outro, tem que restituir 4 vezes. Aí alguns ainda mais também está na lei moral. E alguns querem fazer, por isso que eu falo que é construção humana, que eles querem fazer essas divisões. Tudo bem, isso é válido, é para você entender, né? Como, por exemplo, a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, você sabia disso? Não, foi os homens que fizeram, uma construção humana, que é boa, não foi ruim não, nos ajuda, nos dirige no ensinamento. É o livro de Salmo, é o Salmo 91, não era o Salmo 91, foram colocando, foram separando, tinha vários salmos, foram colocando, só você entender isso aqui, porque de vez em quando aparece um que quer sentir mais douto, mais entendendo que os outros, e ainda julga os outros, dizendo os outros, não, é uma construção humana feita, entenda para você entender, que o que era uma lei para Israel, que não é para nós hoje, era o cerimonial deles, a lei moral deles, mas tem muitas são lições para nós, como acabamos de ver agora, que não é lei nenhuma, é instrução. Davi dizendo, a oração de Davi, põe ao Senhor uma guarda à porta dos meus lábios, guarda a porta da minha boca, foi isso que ele falou, e é isso que eu também posso orar, eu devo orar, essas orações eu posso não rezar, mas devo aproveitar ali como lição, Senhor, eu tenho que guardar, de vez em quando eu perco, eu falo que não tenho que falar, me ajude a guardar a tua palavra no meu coração, você pega essas mensagens e vai orando, então aqui, vamos lá, Efésios 4, 29, ele diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, de torpeza, de destruição, mas só que for boa para promover a edificação, sua também. Quer dizer, o que você fala tem que ser para promover a sua edificação, não a sua destruição. Então eu falo o que está na palavra de Deus. Aí eu poderia ir lá para o Salmo 45 e diz, falo no que tenho feito no tocante ao rei, a minha boca, a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor, só para você entender. Então eu falo para a minha edificação, eu não vou falar para a minha destruição, eu não vou falar para a minha condenação. Veio a doença, está amaldiçoada, porque para Deus não, mas é um câncer que deu metástase, mas para Deus não há impossíveis, e está amaldiçoada essa metástase do câncer, que é essa ação que se espalhou pelo meu corpo, em nome de Jesus, está amaldiçoado esse vício na vida do fulano, porque está escrito, nenhuma praga chegará à tua tenda, à tua família, à tua casa, o vício é uma praga, a prostituição é uma praga, e a miséria é uma praga, lembra do início, desejo que te vá bem em todas as coisas, então você vai lá, então só fale, preste atenção nisso, se você não sabe, procure ver, só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Oh, que bonito isso aqui. A pessoa diz, rapaz, ele sempre... Por que você fala assim? Porque está escrito na Bíblia. Porque eu falo de acordo com a Bíblia. Mais ainda, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Às vezes entristecemos com aquilo que falamos. Quer dizer, Deus nos deu a palavra dele para falarmos a palavra dele, para vivermos de acordo e não falamos. Temos que aprender a falar de acordo com a palavra. Então, aqui está encerrado para nós já vamos orar. Se eu só recapitular, primeira parte da mensagem, se examine.
tem alguma coisa na minha vida que não está de acordo com a palavra, me perdoe, Senhor. Eu quero me acertar. Ah, mas eu não conheço, então Deus me ensine. Porque Davi disse, expurga-me tudo os que me são ocultos. Quer dizer, aquilo que eu não conheço, que eu estou praticando por erro, me ensina, que eu não quero mais errar. Expurga-me, tira de mim, expulsa isso de mim. Fale com Deus agora. Deus, onde eu tenho errado, onde eu tenho feito o que não está de acordo com a tua palavra, o Senhor me perdoa. E Ele vai te perdoar. Ele perdoa todos os pecados. Se você ainda não tomou uma posição por Jesus, tome. Jesus quer que você vá morar no céu. A Bíblia diz, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Basta que você reconheça no seu coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Reconheça no seu coração que Jesus venceu o inferno e a morte. Diga para Ele, me salva, e Ele vai te salvar.